Olá pessoal, boa noite. Acho que chegou no horário que havia agendado. Boa noite a todos que já estão entrando. Já estou vendo aí o Michael, meu assessor. Vamos lá, vamos conversar hoje um pouquinho. A iniciativa hoje de conversarmos é para tirarmos dúvida mesmo. Como vocês sabem, eu me chamo Emanuela, eu sou juíza de direito titular da comarca de Murici. E tendo em vista essa questão de pandemia e tantas dúvidas de como andam os processos, como é que ficam os processos, né? E também dúvidas relacionadas às atribuições do promotor, do defensor, do advogado, do delegado, do juiz, né? Quem faz o quê? Eu resolvi fazer essa live, essa conversa, na verdade, né? Sempre as nossas lives é muito mais um bate-papo do que propriamente uma palestra. Mas inicialmente, para esclarecer realmente algumas dúvidas que vocês nos trazem todos os dias, e no meu Instagram pessoalmente chove de dúvidas, razão pela qual estou aqui. Mais uma vez, boa noite a todos que me assistem neste momento. Eu tô vendo aqui que temos uma média de 35 pessoas, então acho que a gente pode começar a conversar, né? A primeira coisa que eu falo é que este bate-papo, ele se dirige muito mais aos jurisdicionados, né, que são pessoas leigas, que não têm conhecimento jurídico, não tem essa obrigação de ter conhecimento jurídico algum, do que propriamente aos operadores de direito, que eu não vou ensinar missa ao vigário. Então essa primeira parte do que faz um promotor, do que faz um juiz, quais as diferenças, obviamente ela está muito mais direcionada ao jurisdicionado do que aos operadores de direito, aos advogados, enfim. A segunda parte é óbvio que pode ser que ainda pairem algumas dúvidas nos advogados de como que vai ser movimentado o processo dele, de quando que vai ser marcada a audiência dele, enfim. Então vamos conversar um pouquinho. Vamos começar do início, né? O que é um promotor de justiça, o que é um juiz, o que é um delegado, o que é um defensor público, o que é um advogado. O que é que eu vejo no dia a dia? Eu vejo que o jurisdicionado procura o fórum, né? Se o fórum estivesse aberto, né? Porque neste momento nem isso está, né? As atividades presenciais, elas estão suspensas, mas via de regra o que é que acontece? O jurisdicionado procura o fórum e acha e solicita falar com o juiz, né? Se for em Murici, solicita falar comigo. E acha que ao entrar na minha sala, magicamente seu problema será resolvido, né? Como num passe de mágica, abriu a porta da minha sala, sentou na cadeira no meu gabinete, o problema está resolvido. E as coisas não funcionam assim, porque nós trabalhamos no Estado democrático de direito. E isso quer dizer que tem que haver um processo judicial, observados todos os seus princípios, o devido processo legal, a ampla defesa, né? O contraditório. Então, tudo isso tem que existir através de um processo, tá? Então, muitas vezes, as pessoas me procuram e dizem assim, doutor, eu tenho um problema. O problema é esse, meu ex-marido não tá pagando a pensão da minha filha, né? O que é que eu faço? Aí eu sempre pergunto, qual que é o número do processo? Mas não entrei com o processo ainda. Aí eu faço, mas eu não sou advogada, né? Para eu resolver tomar alguma decisão em algum processo judicial, precisa existir anteriormente, obviamente, um processo judicial. É aí que entra a figura do defensor público e do advogado. Doutora, qual é a diferença? Explico. Se a pessoa pode custear os honorários, pagar um advogado particular, ele o faz. Ele constitui, assina uma procuração e constitui um advogado, tá? Paga os honorários, faz um acordo, existe uma tabela da OAB que prevê todos os
os valores, né, de uma mera consulta, de um peticionamento, de um recurso, enfim. Então, isso é feito através de um contrato de honorários advocatícios, e a pessoa constitui esse seu advogado, seu procurador. E é este advogado que vai peticionar e agir e falar em nome desta pessoa. Isso é o que faz um advogado. Então, para que eu decida uma pensão alimentícia, um divórcio ou qualquer outro pedido judicial, tem que ser através de um processo, né, instaurado, provocado por um advogado. Doutor, eu não tenho condição de custear os honorários de um advogado. Não tem problema, tá? Porque a Constituição Federal, ela prevê a figura do defensor público, justamente para aquelas pessoas que não podem arcar, né, que não podem pagar os valores, né, os honorários de um advogado. Então, toda comarca e absolutamente toda comarca do estado de Alagoas e do Brasil, né, tem que ter a figura de um defensor público. Na comarca de Murici temos um defensor público? Temos. E quem é de Murici que está assistindo essa nossa conversa agora sabem. Atualmente é a doutora Josicleia, né, que é a nossa defensora pública. Ela titulariza a defensoria pública e é ela quem dá entrada nos processos das pessoas que não podem custear os honorários de um advogado. Então, o fato de você não poder pagar um advogado não quer dizer que você vai ficar desassistido, né? Não, muito pelo contrário. Você marca um atendimento com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem estagiários e tem assessores. Eles fazem o atendimento, ouvem qual é o problema, fazem a triagem do caso, dizem para a parte, boa noite a todos, boa noite. Boa noite, prima. Então, esse defensor público diz quais são os documentos que você tem que levar para que esse processo seja iniciado, tá? Vocês providenciam essa documentação, levam para a Defensoria Pública dá entrada na ação. Então, advogado particular, quem paga os valores, os honorários do advogado, é você, parte que quer entrar com o processo. Defensor público, você não paga qualquer valor de honorários ou de qualquer outro título. Doutor, e quem paga? Ele trabalha de graça? Não, ele não trabalha de graça. Ele prestou concurso público e ele foi selecionado para este cargo e quem lhe paga é o estado de Alagoas, né? Eu, há 13 anos atrás, fui defensora pública do estado da Bahia. Então, eu prestei concurso público, me submeti ao certame, logrei aprovação no concurso público e fui por 11 meses defensora pública do estado da Bahia. E recebia meus honorários, meu salário pelo estado da Bahia, tá? Então, advogado e defensor fazem absolutamente a mesma coisa, tá? Eles peticionam em nome de seus constituintes ou de seus assistidos, ok? Qual que é a diferença? Repito, um você paga, o outro quem paga é o Estado. Doutor, e qual que é o critério? Acho que atualmente o critério, quem poderia falar com mais propriedade é a Defensoria Pública, mas acho que atualmente o critério é de até 2 salários mínimos. Quem recebe até 2 salários mínimos pode ser assistido pela Defensoria Pública. Quem recebe além disso tem que ser assistido por um advogado, porque a lei presume, né, uma resolução, acho que é uma resolução interna da Defensoria, presume que a partir disto tem condição de custear os honorários de um advogado. Beleza? Então, vamos lá. Antes de procurar o juiz, tá? Verifique se você já tem processo, porque juiz não faz nada de boca. Juiz não é ditador. Juiz não vai pegar o telefone e vai ligar para o seu ex-marido e vai dizer, olha, você tem que pagar a pensão. Isso é feito através de um processo judicial. E quem dá entrada no processo judicial ou é o advogado ou é o defensor público,
tá bom? Então essa é a primeira coisa que me aflige todos os dias quando eu estou lá na comarca. Existe uma fila de pessoas para poder falar comigo e digamos que de 50 pessoas que falam comigo naquele dia, 45 não tem ainda processo judicial. E eu escuto o problema, claro, obviamente, eu tenho que atender, eu gosto de atender, eu gosto de gente, mas a orientação é essa: procure a Defensoria Pública se você não puder, ou procure um advogado se você realmente tiver condição de pagar os honorários de um advogado. Combinado? Entendido? Eu acho que em relação a isso não tem nenhuma dúvida, né? Pelo menos eu não estou vendo por aqui. Bom, vamos lá. Vamos avançar, tá? Doutor, e o delegado de polícia? O delegado de polícia é o que menos gera dúvida, né? Porque delegado de polícia fica lá na delegacia. O que é que o delegado de polícia faz, né? O que é que a polícia judiciária faz? Ela apura o cometimento dos crimes. Então, se determinada pessoa foi presa em flagrante, a polícia militar, geralmente, que é a polícia ostensiva, faz a condução deste preso à autoridade policial, que é o delegado de polícia. E este delegado de polícia vai fazer o auto de prisão em flagrante, vai ouvir testemunhas, vai ouvir o próprio acusado, vai dar nota de culpa, né? Vai disponibilizar este preso, este flagranteado, a oportunidade de um telefonema para que ele comunique a uma pessoa próxima, a uma família sua, o que lhe está acontecendo, né? Então, todas essas formalidades legais são levadas a cabo pelo delegado de polícia, tá? Ao final dessa investigação, ao final de toda essa instrução, por assim dizer, né? Oitiva de testemunhas, oitiva dos condutores, que geralmente são os policiais militares, oitiva da vítima, se a vítima como um roubo, um estupro, uma tentativa de homicídio. Ao final de todo este trabalho, o delegado faz uma coisinha chamada relatório do inquérito, tá? No flagrante ou não, ele já instaura, né? Quando vocês fazem aquela queixa, né, vocês chamam queixa, é um boletim de ocorrência, tá? Ele instaura um inquérito, que é uma investigação, é um inquérito, tá? Inquérito criminal. Ele instaurando o inquérito, ele marca dia e horário para ouvir as partes, as testemunhas, a vítima, o próprio agressor, estando preso ou não, né? Se for situação de flagrante ou não, se ele representou, e ele pode representar, inclusive, por uma prisão preventiva, se não houver uma situação de flagrante. Porque quando é que eu digo que ocorre flagrante? É quando o crime está acontecendo, acabou de acontecer, ou a polícia está no encalço do criminoso, do autor do fato, tá? Isso é flagrante. Passou 24 horas aí, não está no encalço, acabou o flagrante, tá? Mas ainda assim, cabe o direito, né, do delegado de polícia representar ao magistrado o decreto de uma prisão temporária, por exemplo, né, que é uma prisão cautelar com um prazo menor, ou uma prisão preventiva. Então, tudo isso ele pode fazer. E ao final disso tudo, ele faz um relatório do inquérito policial. O que é relatório do inquérito policial? É a opinião técnica do delegado, de qual crime que foi cometido ou não por esta pessoa que está sendo investigada, tá? Então, o delegado de polícia não fica no fórum, o delegado de polícia fica nas delegacias, ou, atualmente, né, como é muito comum, várias cidades já têm, nos CISPs, que são Centros Integrados de Segurança Pública. Murici, por exemplo, tem uma CISP, né? São Luís de Quitunde, eu acho que tem uma CISP. Messias tem um CISP, né? São Centros Integrados de Segurança Pública, onde ali são concentradas Polícia Civil e Polícia Militar. Ok? Podemos passar em relação ao delegado? Eu acho que delegado é o que menos gera dúvida, né? Por isso que eu sempre falo primeiro os mais fáceis, os que vocês menos têm dúvida. A dúvida é: o que é que o promotor faz, o que é que o juiz faz, né? Vamos lá. Eu sempre digo que o juiz é o que fala por último, ok?
O Ministério Público, ele é personificado pela figura do promotor ou da promotora de justiça, tá? Então, existem pessoas que se submetem, como eu me submeti a um concurso para magistratura, existem pessoas que se submetem para fazer um concurso público do Ministério Público para serem promotores de justiça, tá? Depois eu vou explicar por que eu dei ênfase nesse justiça. Bom, sendo aprovado neste concurso público, sendo nomeado e tomando posse, esta pessoa vira um promotor ou uma promotora de justiça. E o que é que esta pessoa faz? Ele é um fiscal da lei. As atribuições do promotor de justiça, que estão todas descritas na Constituição Federal e nos atos internos do Ministério Público, são atribuições amplas, né? Desde o ajuizamento de uma ação, por exemplo, e aí eu vou dar uma ação de improbidade administrativa, quando ele verifica, por exemplo, que as contas públicas não foram bem geridas e que houve lesão ao erário, o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, de curador da lei, não só tem o poder, como tem o dever de agir, propondo um processo judicial através de uma açãozinha chamada ação de improbidade administrativa. Improbidade quer dizer algo desrespeitoso, né, que não é legal, tá? No âmbito administrativo. Isso é muito comum, infelizmente, na nossa realidade, né? O Ministério Público ajuizar ações de improbidade administrativa. Além disso, o Ministério participa de todos os processos que envolvem menores, né, que são crianças e adolescentes até 18 anos, incapazes, que aí também pode ser maiores de idade, mas pessoas que não têm discernimento. O Ministério Público também tem que agir, tem que estar presente, e uma série de outras ações, sobretudo as ações criminais. Então, quando o delegado faz aquela coisinha chamada relatório do inquérito, tá? Conclui o inquérito e diz assim: olha, doutor, eu acho que fulano de tal, que foi preso no dia tal, supostamente, na minha visão técnica, cometeu o crime previsto no artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, tá? Ele manda este inquérito para a delegacia, para o fórum, tá? E depois eu vou dizer como que ele manda esse inquérito. E esse inquérito vai imediatamente com vistas para o promotor de justiça. Por quê, doutora? Por que não é a senhora que pega primeiro? Porque o Ministério Público é o autor da ação criminal, tá? Então, é o Ministério Público que vai folhear, e aí folhear virtualmente, já eu chego aí, tá? Vai folhear tudo que tem no inquérito, vai ler o que foi colhido de depoimento pelo delegado, o que foi que aconteceu no auto de prisão em flagrante, se tratou de flagrante, vai ler o depoimento da vítima e vai formar sua própria convicção, que não necessariamente pode coincidir com a convicção do delegado de polícia, ok? Então, o promotor de justiça, a promotora de justiça, ela pode discordar do relatório do delegado de polícia, ok? E aí, ele faz duas coisas. Se ele concordar, né, que o cara lá ou a mulher cometeu um crime, ainda que não seja aquele crime apontado pelo delegado, ele toma o primeiro caminho. Qual que é o primeiro caminho? Ele denuncia este indivíduo, tá? Então, de investigado, esta pessoa passa a ser denunciado pelo Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público faz uma petição, que é nada mais do que um papel, expondo para o juiz as razões pelas quais ele acha que aquela pessoa cometeu o crime. E aí ele se utiliza do inquérito como uma fonte de dados, porque é lá no inquérito onde o delegado descreveu o dia, as circunstâncias,
né? Quem foi a vítima, quem presenciou o fato. Então, com base no inquérito, é que o delegado, que o promotor de justiça, desculpe, vai fazer uma coisinha chamada denúncia, tá? Então, primeiro caminho do promotor receber esse inquérito policial, denunciar o autor do fato. Segundo caminho, pedir o arquivamento do inquérito por entender que ali não se configurou crime nenhum. Ok? É obrigado a arquivar? Esse pedido de arquivamento, existe uma norma que ela está com eficácia aí suspensa, mas não é obrigado. O delegado não arquiva, o promotor de justiça não arquiva, tá? Vem para o juiz analisar, para o juiz mandar arquivar ou não. Se o juiz discordar, ele provoca o chefe do Ministério Público, isso é a regra ainda vigente, ele provoca o chefe do Ministério Público, ok? Acho que já tem gente aqui fazendo perguntas, mas sobre pensão alimentícia, que é o mais comum. Se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento do promotor de justiça, ele provoca o chefe do Ministério Público, que o Ministério Público tem, o chefe do Ministério Público, que é o procurador-geral, tem duas opções. Ou ele designa um outro promotor para oferecer a denúncia, ou ele mesmo denuncia o fato, tá? O fim. Vamos lá. Então, promotor, basicamente é isso. Promotor é o autor da ação criminal, ok? Então, toda ação criminal, quase toda ação criminal que seja de interesse público, que a lei não dê à vítima a possibilidade dela entrar ou não, porque existem situações em que não é o Ministério Público, tá? Quem faz isso é o próprio promotor de justiça que entra com essas ações criminais. Então, promotor de justiça é isto. Promotor de justiça não decide, promotor de justiça opina. Ele dá um parecer. Ele fala no processo, olha, doutora, olha, doutor juiz, eu acho que o caminho deve ser por aqui. Isso vincula o juiz decidir com ele? Não. Não. Tá? Muitas vezes ele discorda, por exemplo, de um pedido de prisão preventiva e eu concedo. Ou muitas vezes a promotora concorda com a prisão preventiva e eu discordo e eu não concedo. Só desligar aqui uma ligação que estava entrando. Pois bem, então promotor de justiça é isto, ok? Além disto, o promotor pode entrar com algumas ações judiciais, além de improbidade administrativa? Pode. Vou dar um exemplo. Uma ação de interdição, por exemplo, né? Uma ação de interdição quando os parentes próximos não fizeram. Ou porque não tem parentes próximos, ou porque aqueles parentes entenderam que não era caso de interdição, mas a pessoa está na rua quebrando os carros, está na rua numa situação degradante, o Ministério Público pode sim entrar com ação de interdição. Outra situação onde o Ministério Público também tem o poder de peticionar nas ações de destituição do poder familiar. E isto é muito comum na nossa comarca, né? Crianças em situação grave de risco social, tá? Eu falo já sobre essa pergunta aqui da pensão. Crianças que estão em situação de risco social e esse mês, nós estamos num mês extremamente simbólico, que é o mês de maio, mês de combate à violência sexual contra a criança e adolescente, e essa pauta tem que ser não só no mês de maio, tem que ser janeiro até dezembro, né? O Ministério Público também pode entrar com ação de destituição ou suspensão do poder familiar. Doutor, o que é isso? Quando a criança nasce, ela pertence aos pais, pertence vírgula, né? Os pais têm o pátrio poder sobre esta criança. Para que eles sejam destituídos deste poder familiar, se necessita de uma ação judicial. E o Ministério Público pode sim entrar com essa ação judicial, né? Por questões óbvias, porque a própria mãe não vai entrar com ação contra ela ou com o pai, né? Porque geralmente é a mãe ou o pai que expõe essa criança ou esse adolescente em situação de risco, tá? Então, o Ministério Público deve entrar com ação de
de suspensão ou de perda do poder familiar, ok? Fora isso, as atribuições do promotor de justiça é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, por exemplo, municipais. O Ministério Público pode fiscalizar se os estabelecimentos comerciais estão observando as regras de vigilância sanitária. O Ministério Público também pode. Aliás, o maior fiscal da lei é sim o membro do Ministério Público, tá? Então, doutor, eu preciso fazer uma denúncia de que o prefeito está desviando verba pública. Faz para mim não, tá? Não no primeiro momento. Procura-se o Ministério Público e se faz. Doutor, o fórum... deixa eu falar logo do juiz, hein? Depois eu falo sobre essa questão da pandemia. O que é que o juiz então faz? O juiz é o último, né? Eu deixei por último por quê? Porque o juiz, gente, ele decide. Para decidir tem que haver uma provocação de alguém. E que provocação é essa? É dar um cutucão? É dar um tapa? Não, essa provocação é através de um processo judicial, tá? Juiz não faz nada de boca, né? Nós não somos ditadores, nós trabalhamos com processo. O dentista trabalha com dente, né? Com as pessoas, cuidando dos dentes. O veterinário trabalha cuidando dos animais. Juiz trabalha com processo, tá? Então não adianta vir falar comigo ou com qualquer outro colega se não existe ainda o processo. Porque nós não vamos poder fazer nada, além de dizer, procure um advogado, procure um defensor público. Então, perde o seu tempo, perde o nosso tempo, quando vocês poderiam agilizar. Por isso que eu resolvi tomar a iniciativa de fazer essa live, explicando um pouquinho para vocês como funciona o sistema de justiça. Ok? O que é que o juiz faz então, doutora? Ave Maria, meu Deus, eu poderia ficar aqui até amanhã falando o que é que o juiz faz. Mas o juiz decide, tá? O juiz decide, basicamente, todas as demandas que lhes são trazidas à apreciação. O juiz nunca pode dizer, isso eu não vou decidir, isso eu não sei. Olha, se vira nos 30, vai aprender, mas você tem que decidir. Ainda que decida mal, ainda que decida de forma equivocada, para isso existe um segundo grau de jurisdição, que é o grau recursal, e um terceiro, né, como se diz, que é o STJ e o STF, depois disso só Deus, né? Mas juiz tem que decidir todas as demandas que lhe são trazidas à apreciação, ok? E para isso precisa existir, repito, obviamente, um processo. Além disso, o que é que o juiz faz? Realiza as audiências, né? As audiências cíveis, as audiências criminais, preside os tribunais de júri, porque no tribunal do júri, juiz só decide até a primeira fase, que é até a sentença de pronúncia. A segunda fase, que é o conselho de sentença, os juízes são os 7 jurados, tá? É a única situação em que o juiz não decide, é na segunda fase do Tribunal de Justiça, onde são convocados jurados, pessoas da sociedade normais, que não precisam ser formados em direito, né, que não precisam ter conhecimento jurídico nenhum, que são sorteados, chamados, convocados no dia do júri e são ao final escolhidos 7 jurados para decidir os crimes dolosos contra a vida. Fora esta situação, todas as demais, quem decide é o juiz, tá? Então é uma missão difícil, né? Árdua de decidir a vida alheia. Principalmente eu digo processos de família, né? Eu sempre digo isso, porque decidir quem deve a quem é muito fácil, né? Eu devo, fulano não pagou, tem a prova do pagamento, não tem, então pague de novo, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Decidir, por exemplo, um carro, uma busca e apreensão de um carro. O cara tem que demonstrar, o réu tem que demonstrar que os pagamentos estão em dias. Não estão, defere-se a busca e apreensão. Isso é muito fácil, mas processos de família, realmente eu tenho um cuidado maior, porque envolve uma coisinha chamada sentimento, tá?
Eu acho que eu tô com 32 minutos, vai dar tempo sim da gente terminar esse bate-papo aqui. Doutora, vamos lá. Como que o judiciário está funcionando durante a pandemia, ok? Vários serviços estão com as atividades suspensas. Poder Judiciário é um deles, ok? Desde o início da pandemia, teve uma época que a gente voltou, depois a situação voltou presencial, depois a situação voltou a se agravar e mais uma vez o Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do CNJ, que é o órgão maior, Conselho Nacional de Justiça, que dá as orientações para os seus respectivos tribunais de todos os estados, o Tribunal do Estado de Alagoas vem observando essas orientações do CNJ e baixando provimentos, estendendo ou não, né, suspendendo ou não as atividades presenciais. Atualmente, o que é que a gente tem? Tem uma última disposição normativa do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que terminou por prorrogar a suspensão das atividades presenciais até agora, o dia 31 de maio, não sei se é 30, 31, enfim. Mas até o final deste mês. Doutor, e ao final do mês, vai voltar às atividades presenciais? Não sei, porque ninguém sabe, né? Depende da situação da pandemia. Se melhorar, sim. Se não melhorar, se a situação continuar nestes termos, provavelmente seja prorrogado mais uma vez. Os processos estão parados? Não. Vou repetir, os processos judiciais não estão parados. Doutor, e como é que funciona se o fórum está fechado? Né? Explico. Gente, ó, preste atenção. Quando eu tomei posse lá, 13 anos como juíza do Estado de Alagoas, nós trabalhávamos com processos físicos. E quem tá de advogado, eu vi nesse instante o doutor Leandro aqui, sabe o que eu estou falando. Ele é novinho, mas talvez seja da época dele também, os processos físicos. Nós pegávamos o processo e fazíamos assim, ó, folheávamos para achar o que queríamos ou para entender o andamento do processo, né? Para darmos ao final do processo nossas decisões. Então, existia um processo físico, tá? Já há algum tempo não existe mais processo físico. Então, antigamente você entrava lá no fórum, na comarca, ou na sala de juiz, encontrava estantes, né, com vários processos, preenchidas, abarrotadas de processo. Hoje isso não mais existe, porque os processos foram todos virtualizados. Doutor, o que é isso? Vamos lá. Os tribunais de justiça compraram scanners, que é uma maquinazinha, para digitalizar todos os processos. Olha o trabalho, mas isso foi feito, tá? Até dia 31 de maio. A Emília Argolo aqui acabou de falar. Muito bom, Emília. Então, maio é de 31, né? Eu não sei contar dos dedinhos, não. Já me ensinaram, mas eu já esqueci 1000 vezes aí. Quando é 30, quando é 31. Pois bem, as atividades presenciais do Tribunal de Justiça, pelo menos do Estado de Alagoas, estão suspensas até o dia 31 de maio. Então, o Tribunal de Justiça adquiriu esses equipamentos e digitalizou um a um dos vários processos, dos inúmeros, dos milhões de processos existentes em todos os estados. E jogou no sistema, um sistema chamado SAGE, tá? Então, o sistema que nós juízes trabalhamos, com todos os processos, onde todos os processos estão ali guardadinhos, é um sistema chamado SAGE. Então, nenhum processo foi perdido. Todos foram transformados em processos físicos, em processos virtuais. O que foi maravilhoso, porque um advogado que mora em Maceió, para ter acesso a um processo físico, da época do processo físico, da comarca de Murici, teria que pegar seu carro ou qualquer outro meio de transporte, se locomover à comarca de Murici para ter acesso ao processo. Né? Hoje não mais. Então, o advogado do seu próprio escritório pode entrar com a sua senhazinha nesse sistema SAGE e olhar todo o seu processo.
E peticionar no seu processo, fazer aquela petição que antigamente eles imprimiam, assinavam, iam ter que dar entrada lá no fórum, isso tudo é feito agora no sistema. Então foi estabelecido dentro do Tribunal de Justiça uma coisinha chamada teletrabalho, que, convenhamos, veio para ficar, tá? É uma tendência muito grande, não só da iniciativa privada, que essa realmente teve economia, uma economia muito grande com água, com energia, com aluguéis de prédios, né? Mas também do serviço público. Então, nós estamos parados? Não. E eu vou além. Eu acho que a gente está trabalhando muito mais do que trabalhávamos no fórum. E eu vou dizer por quê. Porque no fórum, enquanto o expediente era de 7h30, do fórum do interior, eu falo, tá? Porque na capital o horário é inverso. Mas enquanto nos fóruns do interior o horário era de 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, né? No home office, você às vezes não trabalha de manhã, mas trabalha a tarde inteira e trabalha a noite inteira, né? Eu já me peguei fazendo uma decisão 1h da madrugada, porque estava sem sono, tinha uma decisão para decidir para o outro dia, resolvi abrir ali o computador e trabalhar, né? Essas são as facilidades. Então, o processo que está no computador, o computador está aqui na minha frente. Então, todos nós juízes, todos nós promotores, todos nós defensores estamos sim trabalhando. E os serventuários, né, que são nossos auxiliares diretos, estão trabalhando de casa. Então, não se preocupe que o seu processo não está parado. Ir no fórum todos os dias para dar andamento ao processo, de muito pouco adianta, ou não adianta nada, né? O máximo que você vai conseguir é criar uma indisposição com o servidor, porque ele vai dizer, olha, o processo está concluído, não adianta você vir, aí amanhã você está lá de novo, não adianta. Você tem que esperar o juiz decidir. Ou você tem que esperar o dia da sua audiência. Doutor, e as audiências? De tudo foi bom? A suspensão das atividades presenciais? Não. Não foi. Não foi. E eu vou lhe dizer por que não foi. Porque para trabalharmos de casa, nós precisamos, e nós juízes não temos dificuldade, né, via de regra, a não ser uma situação que foge ao nosso controle, tipo a internet caiu, hoje não tem área, enfim, o que é que a gente pode fazer, né? Ali não se trabalha, ali não se faz audiência. Mas salvo essas situações, nós temos que pensar nas partes. Então, e a audiência, doutora? Como é que a audiência é feita? Por videoconferência. Qual que é o grande problema disto? É que nem todo mundo indicou no processo, e aí eu aconselho que as pessoas procurem seus advogados, né? Sobretudo seus advogados, para que seus advogados peticionem nos autos informando o telefone da sua parte, da parte autora ou da parte demandada. Porque para fazer audiência nós temos que identificar no processo o número do telefone da pessoa, né? Porque é através do telefone que nós vamos ligar, eu digo, o servidor vai ligar, vai ter contato com essa parte, vai dizer a ele o dia e o horário da audiência e vai dizer a ele uma coisinha assim, ó, baixe um aplicativo chamado Zoom. Zoom. Z-O-O-M de Maria, tá? Zoom. É através deste aplicativo que as audiências estão sendo feitas. Doutora, me explique como é que pode fazer audiência pelo celular. Explico. Eu entro daqui, tá? Eu clico aqui no link que o meu servidor me manda. Este mesmo link, ele manda para a promotora, ele manda para a defensora, se for o caso, se a parte for assistida por defensor público, ou ele manda para o advogado, né? Se a parte tiver advogado próprio, particular. E ele manda para as partes, para o autor e para o réu, o mesmo link. Você, parte, tem que fazer o download deste aplicativo Zoom, para que no dia e no horário da audiência você faça assim, ó, clique lá, neste link,
e você entra diretamente na sala de audiência, ok? Quando você entra na sala de audiência, você vai me ver, você vai ver a promotora, você vai ver o meu servidor, que geralmente é o Michael, que faz audiência comigo, você vai ver seu advogado, você vai ver a defensora pública, você vai ver todo mundo. E a gente faz audiência por ali. Essa audiência, ela é gravada e ela é a mídia inserida no processo, tá? Então, esta audiência, ela não é perdida. Esta audiência, ela vai para o processo, ela vai compor o processo, porque eu vou ouvir testemunha, eu vou ouvir o acusado, eu vou ouvir a vítima. Então, isto é prova. Então, esta audiência dificulta. Vou já chegar lá, tá? Estão fazendo aqui, doutor Monteiro. Esta audiência vai ser inserida no processo. Doutor, então vamos lá. Como o doutor Monteiro acabou de perguntar, dificulta ou não para o juiz? Super dificulta. E eu vou dizer por quê. Quando começamos a fazer as audiências, fazíamos pelo aplicativo do Meet, né? Do Meet, o Meet do Google. E era infinitamente melhor. Depois o Tribunal de Justiça mudou a determinação, a orientação e passamos a fazer pelo Zoom, o que é um aplicativo infinitamente pior por vários defeitos de habilitação de áudio, né? Enfim. Então, o que eu conseguiria se eu estivesse no fórum de Murici fazer, por exemplo, que era a nossa média, 15, 20 audiências, eu consigo virtualmente fazer no máximo 6 audiências. Doutor, e por que isso? Explico. Porque às vezes uma das partes não baixou o aplicativo e a gente tem que esperar baixar. Às vezes a parte mora num povoado que não tem acesso à internet. E aí, como eu fiz uma audiência há uns 15 dias atrás, a parte teve que subir num silo, que foi onde eu aprendi o que era silo, né? Um monte, assim, é um negócio que parece que dá bicho, sei lá, para comer, coberto. E ele tava lá em cima deste monte. E eu disse, criatura, cuidado que você pode cair. Ele fez, doutora, só pega celular, só pega a área pro celular e internet, é assim, né? Então, todas essas dificuldades a gente tem que driblar para que a gente consiga fazer o máximo que a gente possa e não cruzar os braços, porque o momento não é de cruzar os braços. As pessoas precisam que seus processos andem, as pessoas precisam do Poder Judiciário e o Poder Judiciário não está parado, tá? Então, nós fazemos audiência ainda que ele esteja em cima do silo, né? Nós fazemos audiência ainda que o militar não esteja no batalhão, então ele faz de sua própria casa. Então, o link é enviado, a parte clica no link e nós fazemos a audiência, tá? A audiência demora mais do que a presencial. Super demora mais. Por quê? Porque às vezes no meio da audiência a internet cai. E aí a gente tem que esperar voltar, né? Então, mas são coisas que dependem da tecnologia, foge ao nosso alcance. Mas que também a gente não pode virar e dizer assim, então eu não vou fazer mais audiência, né? Então eu faço, eu insisto, e se eu tiver que terminar, começar às 8 horas da manhã e terminar à noite, eu vou fazer isso até quando me seja possível fazer, tá? Porque as pessoas precisam. Doutora, como é que eu faço para ter acesso à defensora pública, já que o fórum está fechado? Como é que eu faço para ter acesso à senhora, já que o fórum está fechado? Como é que eu faço para ter acesso aos serventuários, para tirar uma dúvida se o fórum está fechado? Eu acho que essa é a última coisa que resta explicar para a gente terminar a nossa conversa no dia de hoje. De repente eu tirar aqui alguma dúvida que eventualmente vocês tenham, tá? Assim que eu terminar, quem tiver dúvida pode ir postando. Não agora, deixa só eu terminar. Como é que você faz, tá? Vamos lá. Eu tomei iniciativa de criar um Instagram próprio para a comarca, tá?
Isso não foi feito, não foi orientação, não foi determinação do Tribunal de Justiça, nem todos os colegas. Oi, Jane linda, trabalhou comigo em São Miguel. Um beijo, meu amor. Não foi orientação de ninguém. Mas eu achei por bem criar um Instagram da própria comarca, onde lá neste Instagram chama Tejal Murici, tá? Tejal Murici, eu vivo divulgando, onde lá eu posto todas as informações pertinentes às atividades da comarca, tá? Então é feriado municipal, eu digo, olha, é feriado municipal, hoje não tem atividade nenhuma, nem audiência, tá? Mas como é que você faz para ter contato com os diversos operadores, né? Promotor, juiz, servidor, tirar alguma dúvida, se o fórum tá fechado? No Instagram do Tejal Murici, no Instagram da comarca de Murici, eu publiquei lá no feed, né, onde fica no fixo lá, né, os telefones da Defensoria Pública, onde ela faz atendimento remoto, os telefones do balcão virtual, onde você pode ter acesso a qualquer servidor para tirar qualquer dúvida. E é através também deste telefone do balcão virtual, onde você, advogado, e aí neste momento só os advogados, né? Porque se eu for atender as partes, eu não vou conseguir fazer as audiências, despachar, sentenciar, mas seu advogado pode agendar uma reunião comigo. Como que isso é feito? Ele liga para o Francisco, para o meu escrivão e para qualquer outro escrivão de qualquer outro colega, tá? Cujos números vocês podem ter acesso no próprio sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, o Tejal, né, .juiz.br, que é o site oficial do TJ. Então, digamos que seu processo não seja de Murici, seja de Marechal Deodoro, você não sabe o número, né, e nem a comarca criou um Instagram próprio, tu vai lá no site Tejal, né, .juiz.br, e você vai procurar a comarca de Marechal e você vai encontrar o número do balcão virtual. E você vai ligar e você vai tirar sua dúvida com o servidor. E se você for advogado e você precisar falar com o juiz, despachar com o juiz, você vai solicitar um atendimento virtual. A partir do momento que o advogado solicita, oi primo, tudo bom meu amor? Um beijo, eu te amo, viu? A partir do momento que você solicita um atendimento com o magistrado, né, através deste telefone que foi disponibilizado a todas as comarcas pelo Tribunal de Justiça, o escrivão entra em contato com o juiz, passa o telefone deste advogado e o juiz marca dia e horário para fazer esse atendimento por ordem de solicitação. O que é que eu faço? Eu, Emanuela, eu pego o telefone do advogado, tá? Peço para meu escrivão avisar ele que geralmente é de um dia para o outro, né? Que no outro dia, tal horário, eu vou ligar para ele pelo FaceTime para que nós possamos olhar nos olhinhos um do outro. Eu gosto disso, eu gosto também que as pessoas olhem nos meus olhos, olhem com quem está falando. Então, que eu vou ligar pelo FaceTime para este advogado neste dia e neste horário, para que ele esteja pronto, não esteja tomando banho, não esteja de cueca, não esteja de calcinha, numa rede, enfim, né? Home office tem dessas coisas, né? Então, o meu escrivão marca o dia e o horário, e no dia exato e no horário eu ligo pelo FaceTime, pelo advogado, e assim nós conversamos. E ele vai me explicar qual que é a demanda dele, tá? E ele me dá o número do processo, eu anoto o número do processo. E tão logo eu desligue essa ligação, eu tiro um printzinho, tá? Fica a dica para os outros colegas, eu costumo tirar um print, porque vai que esse advogado, né, sei lá, enfim, né, não gostou muito da minha cara. E digo, ela não me atendeu, não marcou, não fez nada e vai na corregedoria. Eu tenho print, tá? Então, todos os advogados que já despacharam comigo virtualmente saibam disso, e os que ainda vão despachar, que são printados.
Então, no meio do meu atendimento, eu tiro um print e mando para o meu escrivão, que já tem uma pastinha. Atendimento virtual, dia tal, advogado tal. E guarda lá o print. Bom, é melhor morrer precavida do que, né, ser pega de calças curtas, que não é minha praia mesmo. Então, esses atendimentos virtuais são assim. Com o magistrado. Com a Defensoria Pública, eu divulgo no site do TJ Murici, né, do TJ Murici, todos os dias, e tá lá também fixo os telefones da Defensoria Pública. Como é que a doutora, deixa eu ver o horário, gente, eu acho que já tá já terminando, né? Eu termino já. Como é que a Defensoria Pública atende? Ela me falou que ela atende através de mensagens, ela não tem como falar com todo mundo. Então, você pega os números lá, que tá no Tejal Murici, manda uma mensagem para ela, falando do caso, e aí pode ser inclusive um áudio, acredito, falando do seu caso, do seu problema. Ela vai dizer a documentação, vai dizer como você vai mandar essa documentação para ela, e ela entra com o processo, e eu despacho, e eu marco a audiência, e eu sentencio. Tudo isso virtualmente, tá? As únicas coisas que a gente não está conseguindo fazer virtual, por questões óbvias, são os júris, porque eu acho o júri de uma especificidade e de uma importância muito grande. Então, eu prefiro não fazer, muito embora não seja vedado, né? Então, eu prefiro não fazer virtual, eu prefiro fazer presencial. Então, quando tem júri de réu preso, que é urgência, nós não temos nenhum júri de réu preso no momento, mas se tivesse, eu marcaria um júri, chamo a Secretaria Municipal de Saúde e testo na entrada do fórum todas as pessoas, jurados, eu, promotora, defensora, advogado, serventuários, todos que vão trabalhar ali são testados para a Covid. Em restando positivo, entra, participa do júri. Em restando restando negativo, ou seja, sem estar com a Covid, entra e participa do júri. Se testar positivo, de lá já vai embora, tá? Já para ficar em isolamento. É assim que a gente vem fazendo as demandas virtuais. Então, repito, o processo não está parado, ok? Seu processo está andando. Então, se estiver demorando de alguma forma, se sua audiência foi remarcada porque era presencial e agora é virtual e foi marcada para um pouquinho mais distante, saiba que isto se dá porque ao passo que se eu fizesse 20 presenciais, eu não consigo fazer 20 virtuais. Eu só consigo fazer 6 virtuais. Então, por conta de tudo isso que eu falei, tá? Então, a pauta terminou se estendendo, ok? Entendido? Então, acho que agora já somos capazes. Eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube, mas eu acho que agora já somos capazes de entender, né, a figura do promotor, a diferença do advogado, do defensor, do delegado e como que as coisas vêm funcionando da forma virtual, tá bom? Vou abrir aqui os únicos minutinhos que me restam para tirar algumas dúvidas. Vou chegar aqui bem pertinho porque eu não enxergo direito, tá? Deixa eu colocar aqui meus óculos, né? Vocês sabem, quem me conhecem sabem que eu não enxergo direito, então vamos lá. Parabéns, meu conselheiro tutelar, parabéns, doutoras, as orientações importantes, parabéns, doutora, muito obrigada, gente, imagina. Vamos ver, estou esperando a resposta sobre a pensão. A pensão, a decisão, ela tem que vir no processo, né? Tem que esperar mesmo, se estiver demorando, procura teu advogado ou o defensor público, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? O Pierre, top, tenho um carinho grande pela senhora. Deus abençoe, ótimas dicas. Obrigada, Pierre. Oh, meu Deus, a Valquíria, a doutora Manu, a senhora é a melhor juíza que eu já conheci. Te admiro muito. Obrigada, Valquíria, imagina. Eu não tenho a pretensão de ser a melhor, não. Eu tenho a pretensão de ser um pouquinho melhor todos os dias. A Fabiane, você é 1000.
A Mailu, Francisco é um profissional maravilhoso, super competente, verdade, viu? Francisco foi um presente de Deus. Francisco é o meu escrivão. É aquele que quando eu tô atacada, me acalma e me traz um chazinho que só ele sabe fazer, que consegue a proeza de me acalmar. Meu primo, você é suspeito, né? Você é uma exceção na sua profissão, primo. Sou não exceção, primo. Eu ainda acredito que tem muita gente boa, tem muito juiz bom, né? Mas você é suspeito, viu? Esse Instagram tá sendo super útil, muito esclarecedor. Bom, eu acho que eu já tirei todas as dúvidas, né? Tem nenhuma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Um excelente trabalho, Eloana. Eloana foi minha assistente social da casa lá. Eloana, que saudade da sua grandeza, da sua tranquilidade ao falar, da sua segurança, Eloana. Um beijo, viu? Muito obrigada, gente, pelas palavras elogiosas. O Douglas, também conselheiro tutelar de Branquinha. Vamos ver se tem alguma dúvida. O Carlos me dando parabéns. Muito obrigada, Carlos. Fabiana, a melhor juíza de Murici. Obrigada, Fabiana, porque, olha, não vou sair tão cedo de Murici, viu? Vocês vão ter que me aguentar. Ainda que eu não fosse a melhor, que vocês não gostassem de mim, ó. Vou ficar por aí um tempão. A Cecília, a Valquíria lembrou da Cecília. Eu não sei se ela tá por aqui, a Cecília. Quase sempre ela é a primeira a entrar. Mas a Cecília é a melhor coordenadora de instituição de abrigo. A Cecília, além de coordenadora, é uma amiga maravilhosa. Doutor Monteiro, que faz a dupla com o doutor Jamerson, né? Que são advogados lá em Murici, que eu vejo praticamente todos os dias. Uma dúvida que noto é que as pessoas têm, pode o delegado arquivar o BO quando a pessoa desiste de continuar? Ah, doutor Monteiro, não, o delegado, não, ele só pode nas ações privadas, tá? Nas ações privadas, sim, nas ações públicas, não, tá? É muito comum na violência doméstica, a mulher no outro dia, né, infelizmente, querer desistir, mas só pode se for ameaça e na frente do juiz. Então, o delegado não pode arquivar o processo, não, tá bom? Meu primo aqui querendo que eu fale sobre os CACs, sobre os atiradores. Vou falar, primo, quando você me ensinar a atirar melhor, tá bom? Doutor, o processo de adoção continua nativa? Óbvio, todos os processos, não só de adoção, continuam tramitando, tá? Nenhuma pergunta, só palavras elogiosas, de forma que, não havendo mais nenhuma dúvida, eu me despeço de vocês com muito carinho, com muito respeito, que eu me dirijo a vocês todas as vezes que eu resolvo proporcionar uma conversa dessa natureza. Me despeço, que todos se cuidem, que pensem em vocês e pensem no próximo, e que tudo isso vai acabar, e já nós estamos todos juntinhos de novo. E não se preocupem, né, no que for de Murici, no que dizer respeito aos processos de Murici, eles não estão parados, eles não vão parar, tá bom? Uma pergunta aqui. Se o esposo bater em você, você se defender ao algo e machucar ele, você pode ir presa? Não, porque isso é legítima defesa, tá bom? Se ele bater em você, você se defenda. Claro, ninguém é obrigado a apanhar calada, né? Agora, tem que defender de um modo proporcional. Não dá pra ele puxar seu cabelo, você pegar e dar 10 facadas nele, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Melhor juíza do mundo não sou, mas tento ser melhor todos os dias, tá? Gente, por aqui eu me despeço. Um beijo para todos e até a próxima conversa, que será no dia 14, onde iremos falar, eu, a Cecília e uma psicóloga, sobre exploração sexual infantil, já que esse mês é um mês onde essa pauta tem que ser permanente, tá bom? Beijo para todos e fiquem com Deus.